simplicidade da exposição do Senhor acerca de seus ensinamentos. Mas, apesar de ser simples, é profundo e objetivo. Na verdade, dá para se ver aqui, irmãos, que ele fala de dois semeadores. Dois semeadores. Um que semeia a boa semente. Outro que semeia a má semente. Um semeador muito bom e um semeador muito mau. Um que semeia a semente da palavra. O outro que semeia a semente da discórdia, do pecado, da miséria. E ele vai discorrendo ao longo de suas parábolas o que acontece no mundo, exatamente o que acontece, e que as pessoas, por não entender, e vocês percebem que para dirimir dúvidas, para esclarecer, olha que ele não fez nenhum coração para que não cresce, é escolha. Olha o que está escrito aqui. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Eles não queriam a palavra, não gostavam do Senhor. Essa é toda a diferença, irmãos. Cada ser humano faz sua escolha. Aquele dia, ajuntou-se uma multidão perto dele, e ele falou, eis que o semeador saiu para semear. E ele falava de si mesmo. Eu sou o semeador, eu vim semear a palavra. E ela é semeada na terra, que aqui vocês percebem que cada coração, ele deu um contorno, uma qualificação naquilo ali, como se fosse uma terra. Olha, quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, não é que ele jogou no chão a semente. Enquanto ele falava da sua palavra, da sua doutrina, do seu reino, da glória, da misericórdia, da vida eterna, da sua casa, do seu projeto, do perdão, alguns ouviam, mas eles não tinham interesse de ouvir. Ouviram de mau grado. E o inimigo, ele tem essa autoridade. Quando a pessoa não se inclina ao Senhor, o inimigo tem acesso a ele. O Senhor pôs no coração pelo ouvido, e o inimigo tira também. Quando essa semente não frutifica, as aves do céu comeram. Essas aves do céu aqui representam esses espíritos que atuam. Eles põem outro assunto, outra explicação, controvertendo a palavra do Senhor. Por quê? Jesus Cristo foi contraditado várias vezes. Eles não gostavam quando ele se apresentava. Um dia ele foi em Nazaré, era sábado, e é assim, ó, o rolo, antigamente eram 2 rolos, enquanto um rodava para a direita, o outro desenrolava. É assim que se lia a Bíblia, porque ela não estava paginada como hoje. Eram 2 rolos, e eles eram lidos assim, enrolava um, enquanto o outro desenrolava. Então ninguém podia escolher, como agora eu abro aqui, escolha um ponto da Bíblia. Naquele tempo não, todo sábado o rolo rodava um pouco. O nosso Senhor Jesus chegou lá no sábado em Nazaré. E ele, como era judeu, ele podia ler na sinagoga. Ele subiu, veio aqui e leu. Estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, anunciar o ano da libertação, o dia do Senhor, dar visão aos cegos, curar os enfermos. E ele falou
leu Isaías e falou: hoje se cumpre entre vós essa palavra. Ele falava de si, mas eles olhavam para ele com indignação, porque a palavra dele não podia penetrar no coração daquelas pessoas. Bem-aventurado é você que a palavra de Deus caiu numa terra boa e frutificou. Eles ficaram olhando ele. É isso aqui, ó, é o que ele está explicando na parábola. Muitas viúvas existiam no tempo de Elias, mas nenhuma delas foi enviado o servo de Deus, senão a Sarepta de Sidom. Tinha muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas nenhum deles foi curado senão o Naamã, o sírio. Aí eles foram se irritando cada vez mais com ele. E ele perguntou: por que minha palavra não pode entrar em vocês? Por que vocês bloqueiam, não aceitam? Deus não é culpado do coração do homem se tornar mau. Cada ser humano é responsável pelo seu coração. Cada um é responsável por si mesmo. Deus não tem culpa de alguém ser mau. Alguém que quer o coração duro, fechado. Eles eram duros, a ponto de não aceitar ver o bem ser feito. Ele entrou um dia num lugar, na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada. Eles ficavam olhando porque era sábado, às vezes ele podia curar, se ele ia curar no sábado. Mas eles pegavam a ovelha no sábado e davam água para ela. Se algum cair nesse buraco, eles tiravam. Mas era um ser humano, não era parente, não era filho, não era eles. Ele perguntou: é lícito fazer bem no sábado ou fazer mal? Curar ou matar? Estende a tua mão que está mirrada. Ele estendeu a mão, ficou boa. Eles rangeram os dentes contra ele. Esse dia na sinagoga que ele leu aquela parte de Isaías, levaram ele para o alto da cidade para jogar ele lá para baixo, para matá-lo. Mas não puderam pôr nele a mão, porque Jesus não foi vencido por fraqueza dele. Ele se deixou matar por fraqueza nossa. Ninguém poderia tocar nele, se ele não quisesse. Aí ele falou: ninguém me tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la de volta. Ele é o Senhor de tudo. A palavra dele é lançada como uma semente, e cada um veja que tipo de coração é o seu. Que não seja o teu coração como o pé do caminho, onde a palavra entra, depois o inimigo tira, e não frutifica, não tem frutos. Irmãos, muitos não gostam de ouvir falar de inferno na pregação, mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. A Bíblia fala mais do inferno. Sabe por quê? Nós temos que saber que este lugar é horrível. Nós temos que ter a referência do bem e do mal. O inferno é o destino de todos aqueles cujo coração não permanecer com a semente frutificando. O inferno é uma coisa tão horrível, que a palavra nos dá uma pista para isso. Vocês lembram aqueles endemoniados de Gadara? Aqueles homens, quando Jesus falou: saiam dele, eles viram que não tinha como contrapor essa ordem. Não dá para falar para Jesus: eu não quero, eu não vou fazer. É Deus falando: saia. Se tu nos manda sair, deixa-nos entrar dentro desses porcos. Viver dentro dos porcos é muito melhor do que voltar para o inferno. E a humanidade inteira vivendo como se isso fosse terminar bem. Isso vai terminar mal, hein? Tem muitos crentes vão vivendo como se fosse terminar bem, e vai terminar mal para alguns. Se nós não tivermos a obra de Cristo em nós, a fé, se ela não for mantida para promover obras em nós, o final não vai ser bom, irmãos. Ele propôs a parábola para explicar isso. Eu encontrei, a semente era boa, o semeador era bom.
problema não era a semente, o problema não era no semeador, o problema era no coração de quem recebe a palavra. Uma parte caiu entre pedregais, tinha um pouco de terra em cima das pedras, cresceu, a plantinha começou a brotar, mas só que veio o sol, esquentou a pedra, e ela morreu, a planta morreu. Jesus não está falando de campo, é uma linguagem, uma figura de linguagem. Tem coração que ouve a palavra e fica contente, fica alegre, vê os sinais, vê os prodígios, mas daqui a pouco começa a perseguição, porque ser cristão é enfrentar oposições todo o tempo. Nós somos confrontados até a morte com o pecado, com a facilidade. Esse mundo vive o pecado, principalmente os jovens. A todo instante o pecado está sendo oferecido para eles. Eles têm que resistir todos os dias. Todo dia tem que falar não. Aprender a falar não todo dia. Porque falar sim é tão fácil. É tão fácil ceder, mas custa tão caro. A perseguição por causa da palavra, a opressão, o desprezo, a zombaria. Quantos passam zombaria na universidade? Quantos passam no serviço? Eu mesmo já passei várias vezes. Quantas vezes fui tratado de uma maneira estranha porque eu defendia minha conduta para não me dar ao pecado? Será que nós estamos preparados para passar por isso? Ou vamos escandalizar? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar, disse o Senhor. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filho e filha por amor de mim, não é digno de mim. Não é largar a casa, não é abandonar os filhos. Mas se seu filho estiver contrapondo o seu caminhar com Cristo, você tem que caminhar com Cristo e não pode ouvir seu filho, sua mãe, sua avó, sua neta, você não pode ouvir ninguém. Nenhum amor em nós pode ser maior do que amor por Deus. Muito menos do mundo, dos colegas. Nós estamos debaixo de ataque constante. Termina uma pregação, estão nos atacando em fora. São pessoas que o único desejo deles é destruir. A força que está imperando no mundo é a força de treva. Quem é que quer construir, edificar? Isso é o grande semeador. E bem-aventurados são aqueles em cujo coração a semente brotou. E quando a semente brota, a árvore cresce e dá fruto na estação própria. E cada estação tem um fruto bom. A árvore má, cada estação tem um fruto mau. Conhece-se uma árvore pelo fruto que ela dá. Conhece-se um crente pelo que ele faz, não pelo que ele fala, porque as palavras podem até provocar uma emoção, mas as obras testificam quem é cada um de nós. As nossas obras falam atrás de nós quem nós somos, em quem nós cremos, que semente que brotou em nós. Foi espinheiro? Foi zambujeiro? Ou foi a boa videira? Glórias a Jesus. Bem-aventurado aquele que pode falar: eu sinto em mim os frutos do Espírito. Saiu o semeador a semear. Ele semeia até hoje. Por intermédio dos seus servos, esse semeador continua semeando. Hoje semeia outra vez. Ele semeia no coração de quem escuta, de quem ouve, de quem se deixa admoestar, se deixa instruir. Quantas vezes ele ensinou e ele foi redarguido, enfrentado, desprezado, porque eles não gostavam de ouvir a palavra dele. Incomoda. Pô, a outra parte caiu entre espinhos. Ela até cresceu, mas era tanto espinho que ela morreu. É o cuidado, são os cuidados da vida. No princípio do Evangelho nós vimos isso. Ananias, vocês se lembram? Ananias tinha uma boa propriedade, uma fazenda talvez, boa, grande. Deve ter pensado consigo: é muito dinheiro para mim colocar na mão dos apóstolos. Vamos guardar metade com a gente, metade a gente dá para os apóstolos. Porque todos vendiam tudo que tinha e davam para os apóstolos. Para que ninguém tivesse muito, ninguém tivesse pouco. Todos tinham o mesmo. Fizeram um acordo escondido, ele e essa filha, sua esposa.
Cuidado com esse mundo, as riquezas. Quando chegou perto de Pedro, já tinha tudo acordado. Pedro, pelo Espírito de Deus, em Pedro falou, porque o semeador, irmãos, ele sabe cuidar da sua lavoura. Por quanto você vendeu sua fazenda, sua propriedade? Foi por tanto. Você não está mentindo para mim, porque eu não sou banqueiro, esse que está dizendo. Para mim, o dinheiro não é para mim, não interessa em dinheiro. Agora, você mentiu para o Espírito Santo, porque todo mundo que chegou aqui fez um trato com Deus. Você fez um trato com sua mulher, fora do trato com Deus. Aí então, aí fora está o pé dos que vão levar você para a sepultura e como morto. Cuidado com o mundo. Paulo reclamava, Demas me desamparou, amando o presente século. Quantos abandonaram a fé pelo cuidado da vida? Tem pessoa que vai ter uma vida remediada, recebe uma bênção financeira, já não serve mais, já ninguém mais serve. Uns levam uma vida mediana, tem uma formação acadêmica melhor, todo mundo já não serve mais. Já olha todo mundo por cima. Irmão, nós estamos indo tudo para o pó. Isso aqui tudo é uma fantasia. Aqui não tem nada que você possa pegar e falar. Jesus estava passando na ocasião e estava falando, são os tipos de terreno. Os tipos de terreno. Ele estava numa multidão, alguém gritou, ei, Senhor mestre, fala para ele repartir a herança comigo. Falei, quem me fez repartidor de herança aqui? Eu sou juiz repartidor de herança. Eu não vim cá tratar disso. E ele falou uma parábola, tinha um homem que tinha muita coisa. Muito rico. Assim, eu estou produzindo tanto, eu vou derrubar meus celeiros para eu guardar mais e mais. Porque daqui a pouco eu vou ficar só descansando. Ele gritou, louco! Essa noite vão pedir sua alma. Para quem que você vai deixar tudo isso aí? Coitado de quem é rico. Só para si mesmo não é rico com Deus. A riqueza com Deus é a palavra prosperando, frutificando, fazendo você mostrar perante as pessoas que estão em fora que Cristo anda com você. E as pessoas confessando, o porte, o jeito de negociar, de falar desse homem, dessa mulher. Eu só posso confessar uma coisa, Cristo anda com ela. Eu não gosto dela, mas Deus está com ela. Eu não gosto dele, mas não tem onde apontar o que fizeram com Daniel. Cadê o erro de Daniel? Não dá para achar. Ele faz tudo certo, ele não anda errado, ele não mente, ele não rouba, ele não trapaceia. Vamos pegar ele na lei do Deus dele. Eles vão atrás de nós, tem que ser pela palavra mesmo, porque a nossa vida não está na mão de ninguém. E bem-aventurado é aquele que está aqui, que está escutando essa palavra e pode falar, eu tenho visto frutificar a tua palavra dentro do meu coração. A meu coração não é o pé do caminho, não é uma terra de espinho, nem é uma pedreira. É uma terra boa que produz 100, 60, 30, e que haja multiplicação das virtudes de Cristo no teu coração. Ele continuou falando, bem-aventurado vocês porque vocês me escutam, porque as pessoas quando não escutam, não gostam da palavra, o inimigo arrebata e ele fica sozinho. Já pensaram o que é isso, irmão? Estar cara a cara com Jesus Cristo em carne e osso, olhar o rosto dele e não gostar dele. Já pensaram o que é ver ele fazendo milagres, curando um cego, mandando demônio, os demônios gritando que conhecia ele dentro das... Eu te conheço, tu és um santo, e cala a tua boca. Mas eles não confessavam, mandando no mar, levantando mortos, sobretudo perdoando pecados. Que coisa maravilhosa. Os teus pecados te são perdoados. Quem escuta uma palavra dessa é o homem mais feliz do mundo, é a mulher mais feliz do mundo. E você escutou essa palavra, os teus pecados foram perdoados na cruz de Jesus. A palavra precisa de ser acomodada no nosso coração. Cada um verifica se sua terra não está ficando ruim. O lavrador, irmão, ele de vez em quando ele trabalha a terra. Tem uns, eu já vi lugar, porém, que dá uns cupim, a terra fica toda comprometida, não dá para plantar nada, ela só tem cupim. Deixou a terra abandonada. Não abandona a sua terra não, hein?
Cuida dessa terra aí para não dar cupim aí. Daqui a pouco não dá para colher mais nada. Daqui a pouco começa a nascer espinho e a terra fica seca. Enquanto a sua terra está boa, recebe essa palavra. Deus pode colocar mais semente aí para aparecer mais fruto aí no seu coração. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Porque todo mundo segue o curso natural da vida, mas o final não é bom. O inferno vai ter muito mais gente do que no céu. Vocês sabiam disso? Quem vai para o céu é um povo pequeno. Quem vai para o inferno é a grande maioria. Então, falar que a maioria tem razão, se tivesse razão, não condenava Jesus quando Pilatos perguntou naquele plebiscito lá, vocês lembram? O que é que eu faço com ele, com o vosso rei? Crucificam! Foi a multidão que gritou. Foi o povo que gritou. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é soberana no coração daquele que tem obra boa, crê. Irmãos, ele foi falando aqui, e foi explicando cada uma dessas passagens aqui. Depois ele fala de um outro semeador, que isso é muito triste. O semeador que semeia joio, semeia coisas más. Onde está esse semeador? Eu posso contar para vocês onde eu já vi ele. Eu já vi esse semeador em alguns livros, já vi esse semeador nos filmes, já vi esse semeador nas modas, já vi nas ruas, já vi nas universidades, já vi nos desfiles. Esse semeador está aí, ele semeia e é tudo com muita festa. A semeadura dele é a semeadura mais fácil de ser feita. No mundo, é todo mundo semeado por ele. Mas o que é preocupante é que ele quer semear entre nós. É aqui que ele não pode semear. Lá fora, a semeadura já é dele. Ele mesmo falou, isso aqui tudo é meu, porque a mim me foi dado. Agora, entre nós, ele não pode fazer semeadura. E aqui o Senhor falou que, lamentavelmente, ele fez. Os homens dormiram. Que nós não venhamos a dormir, irmão. Muitos se intitulam crentes, vivem entre nós, se irmanam conosco, mas vivem lá fora a vida do pecado, da mentira. Parecem crente aqui dentro, mas não são crente. Será que dá para enganar o Senhor naquele dia? Irmão. Aconteceu que o inimigo também semeia. Não, a palavra de Deus é semeada com dificuldade. A palavra do maligno é com tanta facilidade. Não tem um filme hoje que não tenha cenas de sexo, sedução, luxúria, mortes, enganos, trapaças, traições, guerras. Nunca se viu tanto motel, em tudo quanto é canto tem motel. As baladas, os bares, as bebidas fortes, as drogas, as piadas, aquelas piadas picantes que faz todo mundo rir ao som de uma música, num drink, bebendo, tudo é muito engraçado. Essa semeadura do maligno está muito engraçada, mas vai terminar muito mal. Vai terminar mal. E a palavra pode não estar muito simpática não, mas é a palavra de Deus, viu? Palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que entende essa palavra aqui. Bem-aventurado é aquele que fala, no meu coração, Senhor, o inimigo não semeou, não deixei. O grão de mostarda é a menor da sementinha. A palavra de Deus, quando você começa a crer, é tudo contrário a ela. É menor, mas se ela crescer, ela é maior de todas as hortaliças. Vocês entendem isso aí?
É que ela a palavra frutificando, ela te faz forte. Tudo eu posso naquele que me fortalece, Paulo falava. Tudo eu posso. Quantas vezes ele enfrentou, ele falou, combati contra as bestas em Éfeso. Ele entrava nos combates, ele sabia as autoridades das trevas que governavam cada cidade, ele entrava em combate com elas. Mas ele tinha autoridade porque o Espírito de Deus ministrava autoridade nele, porque a semente cresceu. Que essa semente cresça em nós, irmão. O joio e o trigo estão ensemeados para tudo quanto é lado. É fácil saber se a árvore é boa. Pega o fruto dela. Não precisa de ver a árvore, só dá o fruto. Toda árvore dá um fruto próprio dela. Se nós somos enxertados na videira verdadeira, nosso fruto tem que ser de videira. Se somos enxertados na zambujeira, nosso fruto é zambujeira. Ou oliva, ou espinheiro, cada um veja que tipo de árvore está crescendo em você, que tipo de coração você tem. Jesus não tem culpa de alguém ter o coração mau. Deus não é culpado de alguém querer ir para o inferno. Ele matou Jesus na cruz por tua causa e por minha causa. Levou ele às raias do sofrimento, ao limite do sofrimento, a ponto de suar sangue, para pagar a nossa dívida. Foi você que ele preocupou. Foi por você que ele morreu. Jesus não tem culpa da sua miséria nem da minha. Mas ele pagou sua culpa na cruz e faz aparecer fruto em você, se você aceitar a obra dele em você. Não tem culpa de eu não ser muito bom. Não tem culpa de eu não ser muito fiel. Não tem culpa de eu não ser muito santo. Mas todas as culpas que eu quiser que ele pague, elas já estão pagas. Basta eu aceitar a sua palavra e deixar que ela frutifique em mim. E se houver frutificação em nós, as nossas limitações vão diminuindo. Que aquele dia vai ser um dia de grande susto, hein? Pessoa que termina aqui e vem abrindo a porta do inferno. Se os demônios não querem ir para o inferno, já pensou o ser humano? Se os demônios preferem morar dentro de porco para não ir para o inferno. Sabe o que está escrito? Eles andam por lugares áridos, buscando aonde ficar. Vocês lembram o que ele falou? Quando ele expôs no Espírito? Eles saem por aí, antes de ir para o inferno, eles tentam encontrar uma casa rápido, eles não tem que ir para lá. E eles vão passar na casa de onde eles saíram, para ver se tem espaço lá. Mas a casa que o Senhor limpa, não tem espaço para ele. Não tem. Se alguma tentação rodeia seu coração por essa palavra, você vai ser fortificada hoje em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra como uma fortificação do Senhor. O mal não te vencerá. Ainda que ele esteja tentando fazer você voltar, você não vai voltar. Você não vai aceitar o chamado dele. O chamado do Senhor é tudo para você. Porque por um lado é muito triste olhar para baixo, mas por outro lado é muito maravilhoso olhar para cima. Quando o céu se abrir e você escutar seu nome pronunciado lá em cima. De cada 10 pregações minhas, pelo menos umas 3 eu me lembro que eu faço menção desse dia. Lembrar desse grande dia. Viva pensando nesse dia. Um dia o livro vai abrir lá em cima e o meu nome vai ser pronunciado. Irmã, irmão, olha para cima. O Senhor te chama. O Senhor vai falar seu nome. Vinde bendita minha, vim bendito meu. Eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava com sede, você me deu bebida. Eu fui preso, você foi me visitar. Eu estava nu, você me vestiu. Mas quando que eu fiz isso, eu não me lembro. Quando você cuidou de um pequenininho meu, foi para mim que você fez. Eu morava dentro dele, eu estava lá recebendo como para mim. Hoje eu vou me lembrar de você.
Nós não somos salvos pelas obras, mas nossas obras gritam que nós somos salvos pela fé. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.